Bom dia, meus queridos, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Nessa sexta-feira, nós vamos trabalhar aí língua portuguesa, matemática. Só que nós vamos iniciar língua portuguesa fazendo a leitura de um texto, a leitura e a cópia no caderno de um texto sobre o 15 de novembro, Proclamação da República, né? A semana que vem, segunda-feira, dia 15, é feriado, portanto, né, o que nós comemoramos nessa data, né? Uma data cívica, tá? É uma data onde há uma homenagem ao país. Comemoramos nesta data, pessoal, a Proclamação da República, que é onde, vou subir aqui um pouquinho só, que é onde o Brasil deixa de ser imperial, né, governado pelo príncipe regente e passa a ser aí uma república, né, onde aí está, né, já não é mais o rei que governa, tá? São os outros, né, um conjunto de pessoas dentro da república, né? O presidente, os deputados, senadores, que vão, né, e aí se dar, né, todo esse desfecho que nós temos até hoje no Brasil, né, em relação aí aos nossos governantes, presidente, vice-presidente, senadores, deputados, né, vereadores, enfim. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura com vocês e é um resumo, tá? Bem simples desta data onde nós brasileiros comemoramos aí a proclamação da República. Então, na madrugada de 15 de novembro de 1889, à frente às tropas, o Marechal Deodoro da Fonseca, na Praça da Aclamação, hoje Praça da República, no Rio de Janeiro, proclamou a República. O governo provisório comunicou a Dom Pedro II que haviam proclamado a República e que a família real deveria deixar o Brasil. Então, a partir desta data, Dom Pedro II e sua família foram exilados, né, do país. Eles foram expulsos, eles tiveram que se retirar, né, levando apenas a roupa do corpo, porque tudo o que tinha no Brasil pertencia, né, que o Império utilizava no Brasil, pertencia e pertence ao Brasil, então não poderia ser tirado daqui, tá? Então o Brasil, a partir desta data, passou a ser uma república com uma nova constituição e uma nova bandeira. Então, a partir do momento que foi proclamada a república, criou-se a Constituição brasileira, tá? Que é um conjunto de leis, de normas, de decretos que vão organizando, né, a maneira de se administrar do Brasil, tá? E depois desse textinho aí que a professora leu para vocês, desenhe no quadro a bandeira do Brasil, tá? Então, vocês vão copiar o texto aí sobre a data comemorativa, né? 15 de novembro, dia da proclamação da República, em que o Brasil deixou de ser governado por Dom Pedro II e passou a ser governado por um conjunto de autoridades diferentes, tá? E aí nós vamos, terminando o desenho da bandeira, para o ler e escrever. Então, nós estamos na atividade 3B, produzindo uma fábula. Então, agora vocês vão começar a pôr a mão na massa também, né? Vocês vão começar a produzir, tá? Então, vocês vão pegar aí
uma fábula da sua preferência, uma fábula que vocês gostem, e escrever no caderno. Então, escreva no caderno uma fábula de sua preferência, seguindo os critérios de revisão e avaliação da fábula. Preencha o quadro da página 60. Então, primeiro, vocês vão escrever a fábula que vocês mais gostarem no caderno. Depois, seguindo esses critérios de revisão, tá? Vocês vão analisar e marcar e completar este quadro. Deixa eu subir mais um pouquinho e eu vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho a tela para a professora poder ler. Então tá aqui, ó. Critérios: sim, não, mais ou menos ou comente. Primeiro, a fábula recontada apresenta as finalidades desejadas? Você escreveu a fábula de sua preferência, tá? Então você vai se autoavaliar. Você vai avaliar, né, a sua fábula. Então você vai responder. Ela apresenta a finalidade? Você atingiu o seu objetivo, o objetivo final? Sim, não, mais ou menos. 2. Apresenta um ensinamento ou uma crítica, com ou sem humor? Então, na hora que você estava escrevendo, reescrevendo a sua fábula, né, que você escolheu, você usou, né, você fez uma crítica com humor, sem humor. A fábula possui personagens com características que ajudam no desenvolvimento da história. Então, vocês colocaram lá na fábula que vocês reescreveram as características dos personagens: se é esperto, se é matuto, se é lento, se é grande, alto, magro, baixo. B. Apresentação de todas as ações importantes para entendermos a história. Então, vocês foram sucintos ou vocês descreveram todo o lugar, a cena, foram descrevendo detalhadamente, tá? A história, os acontecimentos, os fatos que vocês estão narrando. Moral presente em algum lugar do texto? Voz do narrador ou voz do personagem? E aí? Então, vocês colocaram moral. Tem moral da história na fábula de vocês? Esta fábula, em alguns momentos, foi o narrador quem foi narrando a história? Ou teve o diálogo, a voz do personagem aí? Tá? Então, são duas maneiras diferentes. Você pode reescrever a fábula narrando ela e todos os fatos, ou você pode dar voz a seu personagem. E aí você vai colocar aí o diálogo de um personagem com o outro, tá bom? Terminando esta tabelinha, lá no livro, não precisa passar no caderno, tá bom? Isso aí vocês podem responder no livro do Ler e Escrever mesmo. Nós vamos para a matemática, para a última, né, atividade da sequência 12, atividade 2.5, representando sólidos geométricos, página 82 e 83. Então, eu vou baixar aqui, vou subir um pouquinho. Represente os sólidos que serão formados a partir dos moldes desenhados abaixo. Então, você está vendo o molde aqui, né, de
de um sólido geométrico. E aí vocês vão representar. O que é representar, professora? Vocês vão fazer o desenho da forma sólida geométrica que aparece aqui. Você observando a primeira, que sólido geométrico é esse? É uma pirâmide quadrangular. Olha a base dela quadrada. Então, você fechando isso vai formar uma pirâmide de 4 faces com base quadrada. Então, é uma pirâmide com base quadrangular. E aí você vai olhar as seguintes imagens, né? Aqui acho que só tem 2 mesmo. Tá, então a primeira eu já disse, já respondi, fiz com vocês. A segunda imagem vocês irão fazer observando o sólido aqui, tá? O sólido plano, no caso. 2. Agora, recorte os moldes do anexo 3. Monte-os e verifique se suas previsões estavam corretas. Nomeie o sólido obtido. Então, o que vocês vão fazer na 2? Vocês vão lá no anexo 3, no final do livro do EMAI, vão lá no anexo 3, vão recortar e montar os moldes que lá estão. E depois vocês vão colocar o nome do sólido geométrico aí que vocês montaram. Qual sólido geométrico é? 3. Você já estudou que um cubo admite diferentes planificações. Isso também ocorre com outros políedros? Sim, não. Vocês vão justificar, vocês vão explicar, tá? Não basta, pessoal, só colocar sim ou não, né? Não, vocês já estão no final do 4º ano, né? Sim, não, os alunos colocam quando estão lá no 1º, 2º ano. Agora aqui, olha, elaborem uma resposta, tá? Sim, pode haver diferentes planificações, mas por que pode? Então você vai explicar para a professora se sim ou não, o porquê. Você vai justificar a sua resposta, tá bom? Na 4, na página 83, desenhe outra planificação para o sólido apresentado na atividade. Então, vocês vão fazer o desenho aqui, do sólido apresentado na atividade, mas na planificação, ele tem que estar aberto. Então, vocês vão desenhar esse sólido, né, seguindo o molde aí dele aberto, tá bom? Bom, deu um probleminha aqui, mas já resolvi o problema. Então, vamos lá. Terminando aqui, pessoal, esse desenho, né? Vocês enviem fotos para a professora, tá? Não deixe acumular, eu vou pedir para vocês não deixarem acumular as atividades. A semana que vem nós estamos no dia 16 ao dia 18, realizando as nossas avaliações bimestrais. Então, nesta semana nós não vamos ter atividades remotas, não vamos ter aula síncrona, tá bom? Segunda-feira é feriado, dia 15, quinta-feira, né, nós não vamos ter aula síncrona. Vocês estarão realizando as atividades, né, as avaliações bimestrais.
Então eu vou pedir para vocês ficarem atentos aí nas avaliações, façam com calma, prestem atenção no que vocês estão lendo, tá? Se houver dúvida, volte, lê novamente a pergunta, tá? Procure fazer com calma, num lugar tranquilo, onde vocês possam ter total atenção nas avaliações, tá bom? E eu desejo a todos aí um excelente final de semana, até a semana que vem, se Deus assim nos permitir, com a nossa semana aí de avaliações bimestrais. Fiquem com Deus, que o Papai do Céu ilumine e traga muita saúde, muita paz e alegria a todos vocês e as suas famílias também, tá bom? Um beijão da Pro e até a nossa próxima aula.